Sou uma líder jovem e gostaria de saber como lidar com pessoas que têm resistência em admitir que estão erradas. Como mostrar para essa pessoa que o que ela fez está errado e que ela precisa melhorar? Olá, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Estou aqui para falar sobre esse tema. Vamos falar como lidar com pessoas que têm resistência em admitir que estão erradas. Essa foi uma pergunta da nossa querida ouvinte, Bruna Aguiar. Bruna, muito obrigado aí pelo seu comentário. Espero que esse material possa ajudar aí nas suas adversidades, nos seus desafios. E parabéns por você buscar esse tipo de conhecimento, que, segundo Howard Gardner, é uma das inteligências que o ser humano precisa desenvolver. Segundo Gardner, a gente tem 7 tipos de inteligência, que ele vai chamar as múltiplas inteligências, né? A primeira é a inteligência linguística, a habilidade que você tem com as palavras, né? Com a linguagem. A gente também tem a inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de raciocínio lógico e de resolução de problemas. Nós também vamos ter o que ele chama de inteligência espacial, que é a habilidade em pensar em 3 dimensões. E também temos a inteligência corporal sinestésica, são as pessoas que têm a capacidade de usar o corpo de forma hábil. Nós também temos a inteligência musical, que é o talento para o ritmo, timbre e som. Nós também temos a inteligência interpessoal, que é a habilidade de entender e interagir com os outros, que é essa o seu questionamento, é esse o seu questionamento. Como que eu lido com o outro? Parabéns, Bruna. É uma das inteligências. E também ele definiu a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de entender a si mesmo. Depois, Gardner vai incluir nos seus estudos mais 2 tipos de inteligências, que é a inteligência naturalista, que é a capacidade do ser humano reconhecer e interagir com o meio ambiente. Não sei se você acompanhou as últimas notícias. São Paulo, considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Queimadas frequentes. No ar, a gente tá. Não sei se você saiu, pelo menos próximo da região aqui que eu moro. A gente sai e sente o cheiro de fumaça no ar. Me parece ainda que o ser humano ele não compreendeu a importância de cuidar do meio ambiente. Então, olha só que interessante. Gardner já trouxe isso lá atrás, a inteligência naturalista. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que, de fato, cuidar do meio ambiente, não jogar lixo na rua, aquelas coisas todas, cuidar do verde, né, é importante. E também nós temos a inteligência existencial, que é relacionada à reflexão sobre questões profundas da existência humana. Muitos dos assuntos que nós já tocamos aqui no podcast também está relacionado a isso. Por que eu falo sobre as múltiplas inteligências para você, Bruna? Porque muitas pessoas, elas buscam durante toda a jornada dela se desenvolver tecnicamente na carreira. E aí eu acho fantástica uma das frases do Simon Sinek, é algo que ele fala mais ou menos assim, né? 100% dos negócios são feitos por pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. O que ele quer dizer com isso, cara? Não adianta a gente buscar somente, só e apenas, somente a capacidade técnica. Eu não sei qual área exatamente você atua, se é tecnologia, se é saúde, se é, enfim, em diversas áreas que existe, civil, não sei qual que é a sua área. Mas se você foca somente na parte técnica, chega um momento que isso vai dar um problema. Por quê? Você vai ser muito bom, só que você vai ter um tipo de inteligência que você desenvolveu. Existem vários outros tipos de inteligências que nós precisamos desenvolver. E uma das principais inteligências é justamente a inteligência interpessoal, que é a habilidade de você entender como você se relaciona com os outros. O seu gestor, se você tem um gestor acima de você, é uma pessoa. Seus clientes,
se você é um empresário, são pessoas, sua equipe é formada por pessoas. Então, veja bem, não faz muito sentido você avançar na sua carreira sem entender sobre pessoas. Como é que eu posso entrar em um ambiente, ir para uma guerra, entre aspas, sem entender o campo de batalha? Ué, não faz muito sentido. Como que você vai avançar nisso? Então, o que que eu percebi no mundo corporativo, Bruna, e foi excelente, já vou responder aqui as suas questões, mas eu quero contextualizar isso para que isso fique cada vez mais claro, que a gente passa e a gente é treinado, a gente, durante a nossa jornada de carreira, de desenvolvimento, a se formar no aspecto técnico da coisa. O que é importante para você exercer tecnicamente a sua carreira, beleza. Mas aí você se torna gestora, você se torna líder. Cara, daí para frente, legal, você vai ter autoridade técnica, você vai ter uma liderança técnica. Só que é fundamental você entender de gente, você entender de pessoas. Olha só as múltiplas inteligências que Gardner entregou pra gente. Existem múltiplas inteligências que nós, como seres humanos, precisamos nos desenvolver para a gente lidar com o campo de batalha. Uma delas é o relacionamento interpessoal. 100% dos negócios são formados por pessoas. Logo, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí você quer tratar as pessoas como máquina. E aí você quer tratar as pessoas como um código de programação. Você vai achar que todo mundo é lógico. Você vai achar que todo mundo entendeu aquilo que você já entendeu. E, cara, não vai ser bem por aí. As pessoas possuem emoções, as pessoas possuem traumas, as pessoas possuem dificuldades de se relacionar, as pessoas possuem um ponto de vista distorcido da realidade. As pessoas, você fala uma coisa, elas interpretam outra. Então, cara, como que você vai passar uma vida sem desenvolver o lado interpessoal? Isso nunca fechou muito na minha cabeça, sabe? E hoje é muito comum líderes que sobem para a posição de liderança, só que é uma pessoa que tem extrema dificuldade de compreender como o outro pensa, ou a capacidade mínima de empatia, de se colocar um pouco na pele do outro, que é um pouco da capacidade interpessoal, e tentar compreender o que será que essa pessoa está pensando. Como será que ela pensa sobre a vida? Como será que essa pessoa interpreta com filtro mental? Se você veio de outros episódios, você viu eu falando que todos nós temos uma forma de pensar. Esse é um molde mental que foi construído com as suas experiências, com os conteúdos que você consome, com as pessoas que você se relaciona, com os ambientes que você frequentou. Essa é uma forma de pensar. Assim como você tem a sua forma de pensar, as outras pessoas também têm a forma delas de pensar. Então, o primeiro contexto aqui, Bruna, que eu quero expor aqui para você, muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta. Adorei aqui a forma como você trouxe. E esse, se você é uma líder jovem, esse é o caminho, Bruna, procurar entender cada vez mais sobre pessoas, sobre como as pessoas pensam, agem, porque se você souber isso, aliado à sua autoridade técnica, você realmente fará uma gestão de pessoas bem eficiente e você não será líder ou líder que desmotiva pessoas, que a sua equipe de repente pegue raiva de você ou que o seu gestor ache que você não é respeitado pela sua equipe, enfim. Quando você começa a entender sobre pessoas, você tem muito mais segurança, você tem muito mais habilidade em compreender o outro e isso vai favorecer com que o seu time eh, passe a te admirar porque você compreende eles. Porque você tem ouvidos para escutar verdadeiramente de forma genuína eles. Então, parabéns, esse é o caminho, tá, Bruna?
Mas vamos lá, vamos responder aqui a sua questão, né? Qual que foi a pergunta da Bruna? Vou repetir aqui para você entender, líderes. Sou uma líder jovem, gostaria de saber como lidar com pessoas que têm resistência em admitir que estão erradas. Como mostrar para essa pessoa que o que ela fez está errado e que ela precisa melhorar. Então, o primeiro ponto que eu diria para você, Bruna, eu contextualizei aqui o primeiro ponto de a importância de você aprender a lidar com pessoas, é a habilidade interpessoal. Desenvolva cada vez mais isso, porque quando você desenvolver isso, ponto um, você vai aprender a criar conexão. Diogo, o que é conexão? É a sua capacidade de, como o próprio nome diz, estar conectado com essa pessoa, escutar ela, compreender ela, estar disposto a escutar cada vez mais os desafios que ela passa. Por mais que o molde mental dela filtrou errado, por mais que ela interpretou algo que você, ao seu juízo, entendeu que ela interpretou errado, e aí a gente já vai para o ponto 2, jamais rotule as pessoas. Esse é o ponto 2, jamais rotule as pessoas. Então eu falei para você, aprenda a se conectar. Aprenda a estar conectado com essa pessoa, a ter um bom relacionamento com essa pessoa. Isso não significa, as pessoas confundem muito, né? Não, Diogo, mas se eu for assim, a pessoa vai confundir, ela vai achar que eu sou muito boazinha. Bom, cara, se você acha que as pessoas podem pensar isso de você, que ela vai te achar muito boazinha, princípio número um para você ser respeitado é você respeitar o próximo. Se você vai com um jeitão autoritário, um jeitão hostil, você acha realmente que essa pessoa vai te respeitar? Ela vai criar ódio, raiva de você, vai achar que você não é uma pessoa boa com gente. É isso. Vai perder o respeito. O respeito que você tanto quer, você acaba perdendo. Por quê? Porque o princípio do respeito é o respeitar. E como que eu respeito o outro? Escutando ele. Isso cria conexão. Não julgando essa pessoa. Não rotulando essa pessoa. Mas entendendo que por trás dessa pessoa, por trás desses olhos, existe uma essência humana, que é muito semelhante a mim, que é muito semelhante a você, que é semelhante a todos nós. Aliás, todos nós somos semelhantes uns aos outros. Então, quando eu enxergo além dos rótulos as pessoas, eu julgo menos, eu critico menos. Porque eu não estou vendo um ser humano como um rótulo, a pessoa chata, a pessoa resistente. Eu enxergo ela como mais um ser humano. E, por incrível que pareça, olha só que interessante, as relações passam a melhorar. Então, o primeiro ponto que eu falei para você, cria mais conexão, esteja mais junto com essas pessoas, faça aí reuniões semanais com elas, para você compreender elas, entenda os valores delas, ou seja, o que realmente importa para ela, o que realmente faz sentido, que se essa pessoa vê você desviando o respeito daquela coisa, ela vai ficar muito brava. Por exemplo, tem pessoa que é muito organizada. E se você deixa algo desorganizado, isso é um valor importante para ela, ela fica brava. Tem pessoas que não gostam de ver pessoas sendo maltratadas. Se você maltratar pessoas perto dela, por mais que não seja com ela, vai incomodar ela. Então, cada pessoa tem o seu valor. Quando você entende seu valor, você melhora o seu relacionamento com ela. Quando você começa a ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, você começa a lidar melhor com essa pessoa. Então, ponto um, cria conexão. Ponto dois, jamais rotule as pessoas. Não veja a pessoa como uma pessoa chata. Porque se você nomear ela como uma pessoa chata, ela sempre vai ser a pessoa chata. Você nunca mais vai ver ela como um ser humano. Você vai ver ela como uma pessoa chata, como uma pessoa resistente, uma pessoa que não acata aquilo que eu falo. Talvez ela não acate, talvez ela seja resistente por uma série de motivos. Às vezes, as pessoas elas se tornam, entre aspas, um pouquinho birrentinhas, né? Eu não tô falando, eu tô falando de rótulos aqui, tô falando birrentinhas. Eu tô falando para te dar um exemplo do nosso cotidiano, como as pessoas de fato nomeiam, né? Não recomendo que você use esses rótulos, só tô colocando como exemplo.
E aí as pessoas que têm esse comportamento, ela acaba não fazendo coisas porque de repente ela não vai muito com a sua cara. E por que que ela não vai muito com a sua cara? De repente porque, eh, nós não desenvolvemos ainda habilidade com pessoas. Então, talvez algum comportamento, alguma atitude chateou essa pessoa e agora ela passa a ficar resistente dentro do ambiente, porque ela não gostou de uma atitude sua, por exemplo. Isso é lidar com pessoas. Acontece muito isso. Não estou falando que é seu caso, tá, Bruna? Mas vale a pena você fazer essa reflexão, que aí já é uma inteligência intrapessoal. Então, essa inteligência intrapessoal é a capacidade de você mergulhar para dentro de si e se questionar: será que em algum momento eu tenho comportamentos que chateiam as pessoas? Que eu chamo muito de inimigos invisíveis, né? E se você está dentro da comunidade do Leaderflix, eu recomendo que você vá para a aula, Bruna, de como lidar com pessoas difíceis, porque lá a gente fala com muito mais profundidade sobre isso. Se você, líder, está me escutando aqui e ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui para você assistir uma aula sobre esse tema, tá? Então clica aqui no link abaixo, tem uma aula disponível gratuita para você se aprofundar sobre isso. Ponto número 3, Bruna, crie um ambiente seguro e de confiança. O que significa um ambiente seguro e de confiança? Às vezes, as pessoas elas são resistentes porque elas têm medo de serem punidas. Então ela acaba não admitindo o erro, ela acaba não admitindo algo que ela fez ou algo que ela cometeu, porque ela não sabe se vai vir algum tipo de punição, algum tipo de crítica, algum tipo de julgamento. Então, o que que eu recomendo, Bruna? É importante criar um ambiente onde as pessoas tenham segurança psicológica, onde as pessoas dentro desse ambiente, elas sintam que não serão punidas caso haja um erro, contanto que o erro seja uma forma de aprendizado, que eu não erre pela segunda vez no mesmo erro, que se eu errar, eu erre em um novo erro. Crie isso como uma cultura. E às vezes muitos ambientes é aquele ambiente da advertência, da punição, do julgamento, da crítica. É um ambiente hostil, é um ambiente onde as pessoas e aí elas ficam com medo e elas resistem a mudanças. Pode ser um outro sinal. De repente, no seu contexto, foi um outro tipo de situação, não sei exatamente o que foi, mas dá uma olhada para isso, vê se o ambiente não está sendo construído de uma forma onde as pessoas acham que vão ser punidas a todo momento. Quanto mais elas pensam que serão punidas, mais elas podem ficar resistentes, justamente pelo medo das punições. Olha que interessante. Então vale a pena dar uma olhada para esse quesito também, tá bom? Seja específica e objetiva. Esse é o ponto número 4. O que que acontece, Bruna? Muitos líderes, eles acabam apontando para as pessoas erros genéricos que elas cometeram. Ou seja, ela vai para a pessoa, ela fala assim: "Ah, você sempre atrasa tudo". O que que é atrasar tudo? Se eu não for específico com o meu colaborador, ele jamais vai saber no que ele errou e o porquê que ele está errando. Então, às vezes, usar uma comunicação genérica, uma comunicação muito abrangente, não ser específico, e nós estamos falando aqui sobre comunicação assertiva, abre margem para a pessoa interpretar várias coisas. Já percebeu que as pessoas gostam de criar suposições? Às vezes elas levam muita coisa para o pessoal. E aí a gente vai para os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, né? Nunca leve nada pro pessoal. Tem gente que leva muita coisa pro pessoal, cara. Ela vive a vida criando conclusões do que o outro quis dizer isso dela. Cara, isso é uma suposição da sua cabeça. Para com isso. Quantas amizades já perdeu no meio do caminho por causa disso? Quantas vezes as pessoas já atritos elas já arrumaram, deixaram de falar. Às vezes a pessoa manda uma mensagem pra ela, pronto. Ela já solta os cachorros pra cima da pessoa, achando que a pessoa em algum momento quis dizer tal coisa pra ela.
Não faz sentido, cara, você levar uma vida assim, criando suposições. Você só vai machucar seus relacionamentos, você não vai conseguir se conectar com as pessoas. Aliás, vai até afastar mais as pessoas de você do que aproximar. E a última coisa que você vai fazer é ter uma liderança de respeito, justamente por você criar suposições. Então imagina que como líder, agora vamos voltar aqui para o papel de líder. Vamos imaginar que como líder, você não tem uma comunicação clara e específica. A pessoa escuta aquilo, ela interpreta com o filtro dela, que pode ser diversos, e aí o que que acontece? Gerou ruído, gerou a resistência, gerou a cara feia. Então, olha a importância de um líder ter uma comunicação assertiva. É fundamental, cara. É fundamental. Sem uma comunicação assertiva, você não vai direto ao ponto. Ou seja, em vez de você falar, nossa, você sempre atrasa tudo. Por que você não fala, fulano, nesse projeto, nesse prazo que a gente combinou, aconteceu isso, isso e aquilo, e devido a isso a gente não atingiu esse prazo. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que nós podemos fazer de diferente da próxima vez? Eu estou falando duas coisas aqui para você. Primeiro, ser específica na sua comunicação. E já estou indo para o ponto 5. Promova reflexões no seu time. Construa a habilidade de fazer perguntas. Lá na aula de como lidar com pessoas difíceis, se você faz parte da comunidade do Leaderflix, é sobre isso que nós falamos. Se você não tiver a habilidade de fazer perguntas, você não ajuda o seu time a refletir. E hoje, um líder que não ajuda o seu time a refletir, ele está sujeito em ter pessoas na equipe sempre com o mesmo pensamento automático. Então, olha só a capacidade do líder se desenvolver. Quando o líder cresce, se desenvolve, automaticamente ele desenvolve o time dele. E agora você sabe fazer perguntas inteligentes. Você sabe fazer perguntas como: o que que você acha que poderia ter sido feito de forma diferente do que nós combinamos? Qual foi o ponto principal de aprendizado que você teve aqui? Você não está julgando, você não está apontando o dedo, mas a pessoa por si só, você vai ajudar ela na capacidade intrapessoal dela. Você vai ajudar ela na capacidade dela entrar para dentro de si e refletir: poxa, realmente nisso eu pisei na bola. Então, olha só, tá muito na sua habilidade de como você aprende a lidar com pessoas. Se são as pessoas que te dão oportunidades, se são as pessoas que vai ajudar você a construir uma equipe fundamental, se são as pessoas que são de repente seus clientes, como que você não cria a capacidade de lidar com pessoas, cara? Como líder. Você entende como o mundo ignorou em nós, na nossa formação, um aspecto importante, quase o óbvio, que se nós nos relacionamos a todo momento com pessoas, a capacidade que eu tenho, que eu preciso desenvolver, é óbvio, é sobre pessoas. Eu até posso ter habilidade técnica. Quantas pessoas eu conheço que são boas, são pessoas inteligentíssimas, mas com a dificuldade imensa de lidar com gente. E aí perde oportunidades, não é promovida para novos cargos, limita seus ganhos financeiros. Por quê? Quem vai te dar oportunidade? Não são as pessoas? Não, mas ela é boa, né? Ih, mas, cara, ela com gente, ela não vejo ela lidando com gente, então não vamos promover ela, não. Ou você lutou tanto para chegar na cadeira de liderança e agora, por não desenvolver a habilidade de liderança, perde as melhores pessoas da sua equipe, alta rotatividade no ambiente, não é respeitado pelo time, e aí isso te gera uma insegurança enorme. Você não sabe como agir, como lidar com as situações, a equipe não te respeita. O seu gestor ou sua gestora já está cobrando resultado e está difícil de entregar, porque agora não é mais com as suas mãos, é com a sua capacidade de influência que você vai ter que entregar resultado. E aí?
Como é que faz? Mas estamos aqui para resolver essas questões, né, líder? Então vamos lá, foca no seu desenvolvimento com gente. E aí eu vou falar um outro ponto para você, tá, Bruna? Ofereça suporte, ofereça soluções, sem julgamento. Depois de abordar o erro, ofereça sugestões para melhorar a situação aí junto com a pessoa. Mostra para ela que você está disposta a ajudar. Isso vai incentivar a pessoa a se comprometer com as melhorias junto com você. Ela vai saber que ela tem o seu apoio, que você não está com um olhar julgador para ela, mas que você está com um olhar de parceiro, de parceira dela. Isso vai fazer uma diferença gigante. Vai lá do ponto que a gente começou nossa conversa, do ponto de conexão, lembra? E para a gente fechar aqui, construa uma cultura de feedback. Você sabia que lá na Netflix o pessoal tem uma cultura de dar feedback de uma forma muito natural? É cultural. Então, um ambiente que não tem cultura de dar feedback, primeiro, quando o líder vai dar, ele fica com medo de dar feedback, porque ele não sabe como uma pessoa vai reagir. Não é assim? Depois, ele vai dar o feedback e dar o feedback de uma forma toda estabanada. Como diria minha mãe, né? Estabanado. E aí, o que acontece? Ela vai ficar... Ela mais vai quebrar a conexão do que realmente aproximar a conexão com a pessoa. Agora, quando você cria uma conexão, quando você vive todos os dias com a pessoa, fala de forma natural, a troca de feedback é natural. Primeiro, você não tem medo de receber o feedback, né? Porque o líder que pede feedback, eu vou falar para você, a pessoa tinha que abraçar esse líder. Segura ele porque ele tá raro. E se eu estou no seu lugar como líder, pediria feedback, porque é o feedback das pessoas que nos ajuda a melhorar. Às vezes você pode até ficar brava, pode até ficar pé da vida, falar, pô, não acredito que você pensa assim de mim. Não leve nada pro pessoal. Jamais leve as coisas pro pessoal. Pessoas muito emocionais que levam tudo pro pessoal, é o que o pessoal chama aí, rotula aí no mundo de mimizento. Não dá pra ser mimizento. Porque senão você não cresce. Porque senão você não evolui. Porque senão você sempre tá achando que é particular com você. Então evita levar as coisas pro pessoal. Cara, quanto mais você saber quem você é, menos você leva pro pessoal. Se eu fosse levar pro pessoal o que já falaram em comentários pra mim aqui, meu Deus do céu, tem muitos comentários lindos, adoro receber comentários. Mas você só acha que tem só comentário bonitinho? Não tem não, cara. Mas o que a pessoa diz mais sobre ela do que sobre você, poxa. Quando você entende isso, você tá bem resolvido. Pode bater o quanto for. Você tá bem resolvido. Essa segurança, ela não vem do lado de fora. Essa segurança, ela só pode vir do lado de dentro. Quando você trabalha em si. E quando você trabalha em si, você construiu sua casa na rocha e não na areia. Na areia, qualquer chuva, qualquer vento que bate, leva embora. Na rocha, meu amigo, tem que bater forte para te derrubar, entendeu? Então busque 2 tipos de inteligência que eu recomendo. Intrapessoal, capacidade de você compreender a si mesmo. Principalmente para um líder. Se ele não entende a si mesmo dentro dele, dificilmente ele fará grandes transformações lá de fora. E a outra, capacidade de relacionamento interpessoal. Que aí você aprende a lidar com as pessoas ao seu entorno. Com todo tipo de ser humano que aparecer na sua vida. Beleza? Tranquilo, Bruna? Deixa aqui nos comentários depois o que você achou, se de fato eu te ajudei. E você também, líder, que acompanhou esse bate-papo aqui com a Bruna Aguiar. Muito obrigado pela sua pergunta, tá, Bruna? Uma excelente pergunta. Espero que com essas dicas volte de novo o episódio, escute quantas vezes forem necessários. Eu sei que tem bastante detalhes, bastante situações aqui, mas vale muito a pena você levar em consideração esses pontos, analisar com carinho, e você vai ver que as suas relações vão melhorar bastante. De novo, se você está lá na comunidade do Leaderflix, recomendo que você assista a aula Como Lidar com Pessoas Difíceis, essa minissérie, Como Lidar com Pessoas Difíceis.
E se você ainda não conhece, líder, a comunidade Leaderflix é uma comunidade super bacana. É uma comunidade onde nós criamos minisséries baseado nos desafios que o líder passa. Então você vai ter lá a minissérie que a gente fala, por exemplo, como lidar com pessoas difíceis, que eu recomendei para a Bruna. Você vai ter outras como delegar tarefas, como engajar equipes, como dar feedback, inteligência emocional para líderes, ou seja, todos os desafios que o líder tem, você pode se desenvolver através das minisséries que nós preparamos, específico para cada desafio do líder. Como que surgiu isso? Quando eu comecei a atuar com liderança, que eu passei por grandes times, grandes projetos, comecei a ter esses problemas de liderança e eu vi que um líder é formado de múltiplas competências. E que se ele não desenvolve isso, ele não entrega resultado, ele não é respeitado pela equipe, o chefe dele desconfia do trabalho dele, ele fica inseguro, passa essa insegurança para o time não bota fé nele, e aí as coisas começam a desmoronar, os resultados não vêm, os clientes, os gestores, as pessoas ao entorno dele começam a cobrar ele não entrega resultado. Eu falei, cara, eu preciso desenvolver essas competências. Então, baseado nesse histórico que eu passei de liderança, eu falei, cara, não tinha nada no mercado que me oferecesse essas múltiplas competências do líder. Então, o Leaderflix é um ambiente onde você desenvolve suas múltiplas competências de liderança. Tem problema com inteligência emocional? Vai lá, desenvolve esse ponto. Tem problema em como lidar com pessoas? Vai lá, desenvolve esse ponto. Tem problema em dar feedback? Vai lá, desenvolve esse ponto. Então, é a Netflix da liderança de fato. Leaderflix vem disso, de ser uma Netflix da liderança, onde ele vai ajudar você em múltiplas competências do líder. Eu preparei uma aula inteiramente gratuita, eu convido você agora a clicar aqui embaixo e assistir essa aula. E se você gostar dela, você está convidado a participar da nossa comunidade, um investimento extremamente acessível, comparação que você vê aí no mercado. É uma coisa, praticamente um valor simbólico, a gente pode dizer, tá? Então, vai lá, líder, assiste essa aula, você curtindo, tá convidado a vir fazer parte da nossa comunidade. É bem legal que você consegue se desenvolver enquanto você está correndo na academia, enquanto você está passeando no parque, enquanto você está dirigindo. Se você fechar o celular, deixar ele com a tela pretinha assim, ó, você consegue ir escutando da mesma forma. Você consegue fazer download das aulas, escutar em qualquer lugar que você tiver, em movimento, deslocamento do trabalho, enfim. Confere lá, tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Líder, compartilha com todo mundo aí essa informação. Por favor, se você achou que fez sentido para você, não esqueça de deixar 5 estrelas aqui no podcast. Para a gente é fundamental para o podcast entender que esse episódio foi bacana e aí ele indica para mais pessoas, assim ajudando mais líderes, que é a nossa missão. Fazer um mundo de líderes que entendem de pessoas, que promovam bons ambientes, que promovam excelentes resultados na sua vida profissional e também na carreira das pessoas que ele convive no dia a dia, tá bom? E compartilha nos grupos de WhatsApp, se você tem aí o seu time, a sua equipe, poxa, manda para eles, um líder desenvolve pessoas. Então já manda para o seu time, porque a gente fala sobre lidar com pessoas aqui. Não é só para quem é líder ou senta na cadeira de líder, mas é as relações humanas. É dessa forma que as relações humanas funcionam. Então, é importante as pessoas terem essa consciência. E não esqueça de deixar seu comentário. Eu vou deixar uma enquetezinha aqui também embaixo. Responda essa enquete e deixe seus comentários aqui. Qual foi o seu ponto de vista em relação a esse episódio? Eu quero saber sua opinião. Até o próximo episódio. Te aguardo lá, líder. Tchau, tchau.